Olá, meu nome é Neuza, faço parte do grupo de trabalhadores do Centro Espírita Neove, Obreiros da Vida Eterna. Que a paz do Cristo esteja sobre todos nós. E hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho a respeito do Dia das Mães. Como nasceu o Dia das Mães? A mais antiga comemoração do Dia das Mães é mitológica e era realizada nos idos de março, na Grécia Antiga. A entrada da primavera era festejada em honra de Ria, a mãe dos deuses. Porém, a comemoração tornou um caráter cristão somente nos primórdios do cristianismo. Era uma celebração realizada em homenagem à Virgem Maria, a mãe de Jesus. Nos Estados Unidos, a ideia de criar uma data em homenagem às mães foi proposta em 1904 pela ativista Anna Jarvis. A ideia de Anna era criar uma data em homenagem à sua mãe, que havia sido um exemplo de mulher, pois havia prestado serviços comunitários durante a Guerra Civil Americana. Seus pedidos e sua campanha deram certo e a data foi oficializada em maio de 1914 pelo Congresso norte-americano. A lei que declarou o Dia das Mães como festa nacional foi aprovada então pelo presidente Woodrow Wilson. E após essa iniciativa, muitos outros países seguiram o exemplo e incluíram a data em seus calendários. Já no Brasil, em 1932, o então presidente Getúlio Vargas, a pedido das feministas da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, oficializou a data no segundo domingo de maio. A iniciativa fazia parte da estratégia das feministas de valorizar a importância das mulheres na sociedade, animadas com as perspectivas que se abriram a partir da conquista do direito de votar em fevereiro do mesmo ano. E em 1947, o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Jaime de Barros Câmara, determinou que essa data fizesse parte também no calendário oficial da Igreja Católica. A popularidade do feriado fez com que a data se tornasse um dia lucrativo para os comerciantes, que tornando assim a segunda melhor data em vendas, perdendo apenas para o Natal. E eu trouxe uma mensagem, que é a mensagem para o Dia das Mães. Uma criança pronta para nascer pergunta a Deus: dizem que estarei sendo enviado à terra amanhã. Como eu vou viver lá sendo assim pequeno e indefeso? E Deus disse: entre muitos anjos eu escolhi um especial para você. Estará lhe esperando e tomará conta de você. E a criança pergunta: mas diga-me, aqui no céu eu não faço nada a não ser cantar, sorrir. O que é suficiente para que eu seja feliz? Serei feliz lá? E Deus responde: seu anjo cantará, sorrirá para você. A cada dia e a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será feliz. E a criança ainda pergunta: como poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam? E Deus responde, com muita paciência e carinho: seu anjo lhe ensinará a falar. E a criança pergunta: e o que farei quando eu quiser te falar? E Deus responde: seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar. E a criança ainda pergunta: eu ouvi que na terra há homens maus, quem me protegerá? E Deus responde: seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar sua própria vida. E a criança ainda pergunta: mas eu serei sempre triste, porque não te verei mais. E Deus responde: seu anjo sempre lhe falará de mim, lhe ensinará a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você. Neste momento havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança apressada pediu novamente: ó Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me por favor o nome do meu anjo. E Deus respondeu: você chamará seu anjo de mãe. Esse é um autor desconhecido.
Então, assim, a maternidade e a paternidade consolidam a esperança dos reencarnados em serem aceitos como são, para serem conduzidos com amor, energia e perdão na reconquista do seu próprio destino. Participar de um projeto reencarnatório, como pai ou mãe, é meritório, mas participar como mãe é a chance sublime de aperfeiçoamento para o espírito em sua calada essencial para o bem. O amor de mãe é o mais puro e sublime da terra. Quantas vezes não ouvimos isso durante a nossa vida de encarnados? E por quê? Bem sabemos que a maternidade faz com que os seres humanos do sexo feminino tenham uma ligação profunda com o espírito que encarna. E essa ligação causa até mesmo espanto em certos casos em que vemos a lição do amor incondicional de que uma pessoa pode ter ao seu filho. De um modo geral, as mães têm uma ligação tão forte com seus filhos que parecem muitas das vezes serem as únicas pessoas que os entendem, compreendem e amam sem nenhum tipo de necessidade de retorno. Espiritualmente, a provação da maternidade é a chance do espírito de colocar em prova todo o seu amor por outro espírito que lhe será confiado por Deus por um período de vida. Não importa se ela gerou ou se essa criança chegou pelas mãos da providência divina, como adoção. O amor sempre será incondicional. Temos aqueles pais também, né, que muitas vezes por separação, às vezes por perda da esposa, que toma conta dos seus filhos também como se fossem as mães. Os tios, aqueles tios, né, que às vezes são-lhe confiados, aquele sobrinho, que tomam conta também com muito esmero, né? E os avós também, né, que às vezes os filhos os abandonam, né, larga lá para que os avós tomem conta, e eles também fazem aí os papéis de mães. Moisés foi salvo das águas e cresceu num palácio adotado pela filha do faraó. E ali ele adquiriu conhecimentos primorosos de educação, se preparando para libertar o povo hebreu do jugo egípcio e receber os 10 mandamentos, legando à posteridade a base toda da justiça do mundo, na grande jornada em busca da terra prometida. Que talvez se ele não tivesse sido adotado por essa princesa, ele não teria aqueles conhecimentos que teve para poder salvar seu povo e nos trazer os 10 mandamentos. E Jesus, na hora extrema da cruz, ao ver sua mãe e de pé ao seu lado, o discípulo que ele amava diz à mãe: mulher, eis o teu filho. E a seguir disse ao discípulo: eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa. Jesus entregou um ao outro num gesto simbólico de adoção, para que não lhes faltasse o amparo mútuo. E Maria cuidou de João, e João cuidou de Maria até a sua morte. Isso está em João, capítulo 19, versículo 26 a 27. Então, assim, um foi entregue ao outro para que um amparasse o outro. E assim Jesus faz, né? Deus faz com nossos planos reencarnatórios, né? Para que um se ampare no outro. Temos também a história de Chico, né? Que aos 26 anos ele começa a cuidar do seu sobrinho, que ele era uma criança cega, né? Surda, muda e não possuía células degustativas na boca e nas papilas da língua, razão pela qual era alimentada com a introdução de papas diretamente na garganta. E ambos eram tão ligados que a comunicação entre eles era feita por uma espécie de gemido que a criança dava respondendo-lhe as perguntas. E dessa forma era o diálogo extremo, externando o sentimento entre eles. E ele cuidou desse sobrinho com tanto amor, com tanto carinho, que enquanto ele balançava o berço com uma mão, com a outra mão ele psicografava. E ele deixava até de participar, né, de coisas de fim de semana, de sábado e de domingo, para poder estar com esse sobrinho. E quando esse sobrinho desencarna, depois de alguns anos, e ele aparece para Chico em forma de gratidão. Pelo tempo que Chico cuidou dele, né? Pelo tempo que Chico deu esse amparo para esse espírito.
E diz a poetisa Maria Dolores, através da psicografia de Chico, que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Quantas mães não passam as noites acordadas, né, quando seu filho está doente, toda hora indo lá olhar, colocando a mão para ver se não está com febre, vendo os horários de dar o remédio para ele, preocupada, né, e fica literalmente acordada, né, cuidando do seu filho. E quando vão deixar os seus filhos na escola pela primeira vez, né, que às vezes precisam de voltar para o trabalho e já sofre, quando o filho nasce já está sofrendo. Ai meu Deus, vou ter que levar para uma escolinha, está chegando o dia de voltar a trabalhar. E ela sofre com isso, porque tem que deixar os seus filhos aos cuidados de outra pessoa, sem saber se essa outra pessoa vai dar aquele amor e aquele carinho que ela dá, né? E sem falar também daquelas mães que têm os seus filhos presos porque cometeu algum delito, que está todo fim de semana, todo domingo, na porta da penitenciária, levando aquela macarronada, aquela comidinha caseira, para dar aquele abraço, aquele apertado, né, em seus filhos, sem se importando muitas vezes no que ele cometeu, mas querendo dar aquele afago nele. E tem aquelas mães que não dormem enquanto o filho não chega em casa. O filho saiu, foi para uma balada, o filho está na casa do amiguinho, e enquanto ele não chega em casa, a mãe não consegue pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquila. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta, a pergunta 893, que fala assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta é: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que assenta a mais desinteressada caridade. Então, está aí, né, aquela mãe que se sacrifica pelo seu filho, que faz as coisas para ele sem pensar no retorno, sem pensar nesse merecimento. Faz porque é uma virtude própria dela, né? Que faz por ele sem pensar no que vai receber em troca. Se sacrifica sempre. Muitas vezes deixa de comprar para si, para comprar para ele, muitas vezes deixa de fazer coisas para si, né? Sempre pensando em prol do filho. E temos também a pergunta 890, que diz assim: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e os animais? E a resposta é: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse de conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até o além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Então, assim, o animal, quando ele tem a sua cria, ele cuida da sua cria até um certo tempo. Geralmente, acabou de amamentar, fica aí para a natureza tomar conta. E já a mulher não. A mulher, ela cuida do seu filho, não se importa se ele tem, não importa se ele tem 1 ano, se ele tem 20, se ele tem 50, se ele casou, se ele está em casa. O amor dela sempre vai ser o mesmo, vai ser, às vezes o filho está casado com a sua família lá, tem os seus netos, e no dia das crianças ela está comprando um presentinho para ele, é bem assim. Então, muitas vezes quando desencarna, sofre, né? Dizem que a maior perda é a perda de um filho, e ela sofre. E temos também as mães de Chico, né? Que iam procurar Chico para que pudessem ter um acalento
através de mensagens, né, para saber como que está seu filho, se ele está bem, se não está. Então, assim, esse sofrimento se perdura aí por longo tempo, né, pela vida toda. E não podemos deixar de falar dos deveres dos filhos, né? No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso está na Bíblia também, no Decálogo, Êxodo capítulo 20, versículo 5. O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é um corolário da lei geral da caridade e do amor ao próximo, visto que não pode amar seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar de paz, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso da velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. É, sobretudo, para com os pais sem recurso que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem, quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes restam a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então os pais velhos e fracos que cabe servir os filhos, jovens e fortes? Ter-lhes a mãe vendido leite enquanto os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, aos passos que deram para lhes obter e de que lhe necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas os juros do que receberam. O pagamento de uma dívida sagrada unicamente, essa é a piedade filial. Então, como podemos falar em amar ao próximo se não conseguimos amar os nossos pais? Se não tenho respeito, se eu não dou atenção, se eu não sou tolerante? Nós, filhos, temos obrigação de auxiliá-los como eles fizeram conosco, pois seremos cobrados pelo nosso Pai maior. Devemos assisti-los na velhice, cercando-os de amor e carinho. De nada adiantaria eu não me privar de nada e dar apenas o necessário aos meus pais, para que não morram de fome, abandonando no asilo ou num quartinho nos fundos, apenas para não deixá-los na rua, enquanto eu estou desfrutando do bom e do melhor. Deixá-los carregar nas costas o peso das tarefas diárias. Será que eles têm obrigação de nos servir a vida toda? É verdade que muitos pais menosprezam seus deveres, mas não cabe a nós julgá-los, e sim a Deus. E de repente é o que precisamos nesse momento para nos ajustarmos como espíritos que somos, nos ajudando e nos amparando um ao outro. Muitas vezes sabemos que tem relações entre pais e filhos conturbadas, mas nós temos que parar e pensar que nós estamos aqui para tentar fazer esse ajuste, para tentar nos perdoar, para tentar nos amar. Então a gente tem que ver, né, que estamos tentando nos ajudando e nos amparando um ao outro. E assim a gente conseguir passar essa encarnação aí com sabedoria. Tem uma poesia
que é de Chico Xavier, pelo Espírito Meimei, que é do capítulo 29 do Pai Nosso. Mãezinha. Quando o Pai Celestial precisou colocar na terra as primeiras criancinhas, chegou à conclusão de que deveria chamar alguém que soubesse perdoar infinitamente. De alguém que não enxergasse o mal, que quisesse ajudar sem exigir pagamento, que se dispusesse a guardar os meninos com paciência e ternura junto do coração, que tivesse bastante serenidade para repetir incessantemente as pequeninas lições de cada dia, que pudesse velar noites e noites sem reclamação, que cantarolasse baixinho para adormecer os bebês que ainda não podem conversar, que permanecesse em casa por amor, amparando os meninos que ainda não podem sair da rua, que contasse muitas histórias sobre a vida e sobre o mundo, que abraçasse e beijasse as crianças doentes, que lhes ensinasse a dar os primeiros passos garantindo o corpo de pé, que os conduzisse à escola, a fim de que aprendessem a ler. Dizem que nosso Pai do Céu permaneceu muito tempo, examinando, e em seguida chamou a mulher, deu-lhe o título de mãezinha e confiou-lhe as crianças. E por esse motivo, nossa mãezinha é a representante do divino amor do mundo, ensinando-nos a ciência do perdão e do carinho em todos os instantes de nossa jornada na Terra. Se pudermos imitá-la nos exemplos de bondade e sacrifício que constantemente nos oferece, por certo seremos na vida preciosos auxiliares de Deus. E quantas mãezinhas nesse momento não estão precisando do nosso amor e do nosso carinho, não é? E hoje nós estamos aqui ainda confinados, muitos não estão perto de suas mãezinhas, estão lá nas casas delas, muitas já estão no plano espiritual, e assim, que a gente possa estar, né, enviando as nossas vibrações de amor e de carinho, que a gente possa conversar, hoje em dia muito via Zap, né, telefonar, que às vezes o filho quer ouvir a voz da mãe, a mãe quer ouvir a voz do filho. Não podemos, de repente, dar esse abraço, né, pessoalmente, mas com certeza esse abraço será chegado até eles. Eu queria falar uma receita, para encerrar essa nossa conversa, passar uma receita para todos. Depois de misturar um pouco de força de vontade, acrescente amor, carinho, respeito e dedicação ao longo do dia. Ao longo da vida, você irá acrescentando responsabilidade, caráter, confiança e muita esperança que tudo dê certo. Você deve aquecê-lo com carinho, para que cresça forte e saudável. Às vezes, pode ser que essa receita desande, mas é só acrescentar diálogo, compreensão, sabedoria para amenizar os problemas. E dessa receita sairá um filho, que nem sempre retribui todo o amor, mas que torna você a pessoa mais feliz do mundo por se tornar mãe. E eu queria oferecer esse bate-papo para todas as mães do mundo, para todas as mães que estão confinadas, não só aqui no nosso planeta Terra, mas também todas as mães que já se encontram no plano espiritual. Eu queria oferecer para todas as Marias, para todas as Amélias, que a Amélia é a minha mãe, todas as Amélias, todas as mulheres, e que o nosso Pai Maior possa enviar luz no coração de cada um dos filhos, que possam abençoar cada uma dessas mães, que possam iluminar e nos tornar pessoas melhores. Sendo assim,
cada um podendo estar amparando o outro, que cada um poder estar segurando na mão do outro e dizer o quanto a gente se ama, porque muitas vezes nós não conseguimos dizer para nossa mãe que a gente ama. E dizer baixinho: mãe, eu te amo. Que assim seja, graças a Deus.